Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui com o Rony Moreira no Óbvio Cast e no quadro Além das Canções. Como você já clicou aqui, você já sabe quem é que está comigo, né? Mas eu vou te apresentar ele porque eu estou conhecendo ele hoje. Está com a gente Diego Perencin. É isso, que honra, Rony, estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite, pela confiança. E um prazer te conhecer, mas conhecer também esse projeto maravilhoso que você tem liderado, tem gerado. Com certeza é algo de Deus e estou muito feliz de estar aqui hoje, poder somar com isso. Ainda que um pouquinho, mas uma honra, Tá, uma honra. tá somando, pode ter certeza absoluta. E eu é que te agradeço pelo seu tempo. Obrigado. Vocês não sabem que dia é hoje da semana, mas não é um dia convencional. Eu peguei a agenda do camarada, que é bastante complicada, e roubei ele da agenda dele. E aí, mas eu fiz uma contrapartida. Eu falei, mas no final também os nossos patrocinadores vão permitir que a gente coma uma pizza bem Olha aí gostosa, não bem erra. gostosa. E é bom que depois você pode até falar pro pessoal, realmente a pizza é boa ou não? A pizza não é boa. Depois a gente Você vai compartilha contar, você isso. vai ver se a pizza realmente é boa ou não. Coisa boa. Diego, você chegou aqui, cara, por contato de pessoas que nos conhecem em comum e falou: esse camarada é um cara bom para você conversar com ele, Rony. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque esse camarada está envolvido com louvor, esse camarada está envolvido com adoração, ele tem uma vida totalmente relacionada com isso. Conta um pouquinho para mim como é que é a sua história, que chegou, até que você chegou a ser hoje um líder de louvor, estar no louvor, hoje você está na Nazareno Nazareno Central. Central de Campinas. Conta pra gente aí. Poxa, maravilhoso. Eu amo essa história porque é um sonho desde a infância, na verdade. A música, ela entra na minha vida através da minha família, né? Meu pai, minha mãe cantavam em coral, eles se conheceram no coral da igreja. E aí se casaram, e aí a história da minha família ali é a seguinte. Meu pai colocava fitas do Richard Clayderman, pianista, na barriga da minha mãe para eu ouvir. E o sonho deles era que eu fosse um tecladista, um pianista. E eu saio eu tenho uma história muito muito forte de nascimento, que eu nasci morto. Uau. Então, eu fiquei preso na parede do útero da minha mãe. Foi necessário fazer o fórceps. E nesse processo, bebi muita água de parto, faltou oxigenação no cérebro. Então, foi declarada a morte cerebral, né? E o coração ainda batia. Então, havia, segundo o médico, 5% de chance de vida. Se passasse ali daqueles 2, 3 dias ali. Olha, 5% de chance de vida, não fala, não anda, não apenas vegeta. Meu pai dobra o joelho na beira da cama e aí ele faz uma oração. Senhor, se meu filho tem um propósito na tua casa, faz um milagre. Mas o Senhor é soberano e o Senhor sabe o que é melhor. Então, o Senhor está enxergando lá na frente. Se ele não tem um propósito, se ele vai se perder dos seus caminhos, o Senhor sabe o que é melhor. Então, pode levá-lo. Pode cumprir esse diagnóstico. E aí ele abre a Bíblia meio roleta russa. Quem já nunca fez Sim, isso? quem nunca, De né? abrir a Bíblia roleta russa. E quando ele abre a Bíblia roleta russa ali, Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Algumas horas depois o médico volta e ele diz assim, seu filho está chorando. Ele recobrou os movimentos. Nós vamos refazer os exames, porque alguma coisa aconteceu de inexplicável. Fizeram os exames, não tinha nada, nenhuma sequela, e deram alta. E aí começa a história. Porque ficou muito claro que havia um propósito, havia um chamado, havia algo ali. Então, desde muito pequenininho, eu venho ouvindo essa história e crescendo com um forte senso de propósito. Então, aos 3 anos, meu pai, que pregava nas igrejas, era um evangelista, Uhum. ele, num determinado evento, faltou alguém para cantar, ele falou, meu filho canta. Eu tinha 3 anos de idade. Uau. E aí, canto lá, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. E aí foi. Mas meu pai percebeu, ele é afinado. Ele é afinado. Vou trabalhar isso. E aí meu pai foi meu primeiro professor de música. Porque ele pegava os playbacks e ele, a nota não é a nota é iguala aqui comigo. E aí eu igualava. Quando eu completo 7 anos, ele diz assim,
você precisa aprender um instrumento. Eu falei, eu quero teclado. Que era o O sonho sonho deles. dele. Mas eles nunca me falaram isso. Sim. Eu quero teclado. Sempre gostei, sempre olhei. Então eu entro no conservatório de música da minha cidade, estudo piano erudito, fiz violino, fiz flauta, tudo que tem no roteiro do conservatório. Mas o meu negócio era o piano popular. Meu pai arruma um professor de piano popular. E aí eu estudando no conservatório erudito, estudando piano popular com professor particular, o talento ele floresce. E aí, sempre servindo na igreja. Aí foi o caminho natural mesmo, de servir na igreja. A igreja precisa de um tecladista. Vai, toca. A igreja precisa de um baixista. Pega o baixo e começa a desenrolar. Pega o violão e começa a desenrolar. Mas eu era muito tímido. Então, eu não queria cantar. Eu cantava com meu pai nos eventos, mas eu não queria cantar na igreja. Uhum. Até que aos 14 anos tem um fato que quebra a minha timidez, que eu vou numa vigília, e nessa vigília o pastor ali que estava ministrando a vigília, ele ora pela minha vida. Ele diz assim, a partir de hoje a timidez é quebrada na sua vida. E eu não me lembro de nunca mais na minha vida ter sentido timidez para nada. Não me lembro. Rapaz, quer dizer, os nossos primeiros minutos aqui já foram impactantes, já, né? Quer dizer, a gente imagina o que vem pra frente aí. Claro que eu estou resumindo muito a história. Sim, mas é tem muitos impactante. detalhes ali nesse meandro. Onde você morava quando você nasceu? Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz Eu de sou Fora. mineiro de Juiz de Fora. Morei lá até os meus 19 anos. E depois mudei para Campinas. E você tem irmãos, irmãs, ou você é filho único? Tenho uma irmã, a Mariana, que ela tá agora com 17, quase 18. Mais jovem do que você ou você é mais velho, você é mais jovem que ela? 32. Não, tô te dando a chance, não tem entendeu? como, Tô te né? dando a chance de Não, você dizer, não, eu tenho a 14. aparência já entrega tudo. Já. Aparência, sabe que tem um colega que, inclusive, ele vai ver isso daqui, vai lembrar que é ele. O rapaz chegou pra mim e eu falei a idade pra ele, ele falou, rapaz, que Deus permita que você chegue na idade que você aparenta, Rony. Tô acabado, né? Que isso? Um jeito de dizer pro camarada que tá acabado, né, Rapaz, cara? E em Juiz de Fora, que teve toda essa experiência que você falou sobre conservatório e Isso, tudo mais. ali. E você ficou, hoje você está em Campinas, a gente vai chegar daqui a pouco aqui na sua vinda para Campinas, mas você ficou em Juiz de Fora até quantos anos? Até os meus 19. Até os 19 Até os anos. 19. Porque eu fico ali em Minas. Meu pai, como pastor também, ele vai pastorear no interior. Tá. Que aí a gente morou durante 6 anos na cidade de Santos Dumont, que é uma cidade ali, vizinha, a cidade do pai da aviação. Tá. Morei ali 6 anos. Ali muita coisa floresceu também. Ali eu conheço uma galera em Barbacena, que é uma cidade mais próxima de Belo Horizonte. E em Barbacena tem uma escola de música popular fundada pelo Milton Nascimento, Uhum. o cantor, junto com o governo federal. Chama Bituca, Universidade de Música Popular Brasileira Bituca. Bituca, uma alusão ao apelido do Milton Nascimento. Uhum. E ali os professores, os músicos do Milton Nascimento são os professores da escola. É uma escola livre e ali foi onde foi a minha formação musical. Então, 15 para 16 anos eu me inscrevo nessa escola e começo a estudar ali em Barbacena, onde eu fiquei até os 19. Porque é um conteúdo baseado no conteúdo da Berklee, que é a maior universidade de música do mundo, né? A Berklee. Então, eles usam um currículo muito parecido, a forma didática. Então, é uma faculdade completa, né? Tanto que tem esse nome de universidade. Uhum. Mas é um curso livre. E ali foi a minha formação. Eu fiz piano popular, me formei em piano popular. Fiz musicalização com o Ian Guesch, que é um dos maiores arranjadores do Brasil. Tive uma honra ter estudado com ele, assim. Então, ali eu tive muita vivência na nossa formatura, o Milton Nascimento cantor. Foi uma coisa muito, muito legal, assim. Peculiar para nós, mas comum talvez para quem se forme lá, né? Muito, muito. Mas um grupo que se forma lá são poucos, né? São poucos. É isso que é. A concorrência por vaga Sim. muito, muito, muito grande ali. Então, a minha formação correu assim. E muito interessante que eu sempre gostei de trabalhar, desde pequeno, né? Então, eu começo a dar aula aos 15 também, de música. Então... Cara, a música é muito forte muito mesmo. Forte não é uma mesmo, questão tipo, eu estou aqui porque Não. apareceu. Não, desde do nascimento, conforme você mesmo disse. Total. Então, eu falei com meu pai, 15 anos, eu preciso trabalhar. Ele falou, cara, não tem outra coisa para você fazer que seja possível, sem te prejudicar nos seus estudos, a não ser dar aula de música. E aí eu comecei dando aula para
menores do que eu e tudo, até que uma escola me descobriu, a escola de música livre me descobriu, e com 15 anos começo a dar aula nessa escola. E você dava aula do quê? Eu sei que é música, mas... De piano. Piano. Piano popular, né? Uhum. Teclado, piano popular, Uhum. que sempre foi a minha praia. Uhum. Paralelamente a isso, eu era de uma igreja bem relevante ali em Uhum. Juiz de Fora, primeira igreja batista de Juiz de Fora, e começo ali a minha primeira experiência com a ministração do louvor. E eu era muito tímido, como eu tinha dito, tive essa experiência com Deus, e aí eu quebrei essa timidez, eu preciso começar de algum lugar. E aí eu começo, então, ali dar os primeiros passos na ministração do louvor, aos 15 anos também. Então, essa foi a caminhada ali até os meus 19 ali, tendo essa escola. Eu tive o privilégio de, nessa igreja, ser discipulado por um cara enorme, um cara gigante, que é o pastor Ismael Luz, que ele me pegou pelo braço, ele falou, vou te ensinar a ministrar, vou te ensinar a pregar, vou te ensinar... Aí ele me pegou pelo braço mesmo e foi o meu mentor ali, durante 3 anos. Então foi uma experiência maravilhosa, ali até os meus 19 anos. E ali eu concluo, Rony, aí fica aqui a minha deixa, né? Eu concluo ali que a música era minha atividade de vida, assim. Era o que eu tinha que fazer como missão de vida. Como que você chegou a essa conclusão? Eu sei que todas as coisas cooperavam para o É, bem daquele que estava servindo a Deus ali, que era você. Meu pai sempre fala que a matemática de Deus é perfeita, né? Nessa matemática de Deus da minha vida, isso foi sendo mostrado. Mas oração, palavra, jejum, diversas situações em que Deus se manifestou ali, a nós que estávamos ali naquela comunidade ali em Juiz de Fora, foram gerando esse anseio no coração e essa questão de observar que era algo necessário. Porque tem muita gente que às vezes exerce a música só por profissão Uhum. e não por missão. Uhum. Uhum. E aí ela começa a não ficar genuína. Então é uma coisa que até hoje pulsa no meu coração, ser genuíno, tem que ser verdadeiro, Uhum. né? A gente não pode fazer isso só porque vai dar like, porque vai dar dinheiro, não, tem que ser genuíno. Tudo que é genuíno, tudo que nasce da verdade, Uhum. transmite a verdade, né? E isso impacta e gera transformação. Então não tem como gerar transformação se não for verdadeiro. Ô Diego, Né? você nasceu numa casa de um pastor, pelo que eu estou entendendo, Isso. certo? E o seu pai, ele era da primeira batista de Juiz de Fora. Sim. É um ambiente bem diferente daquele que hoje você serve a Deus. A gente depois vai fazer algumas vinculações entre isso daqui, né? Mas basicamente, hoje você faz parte de uma igreja carismática, e ali você estava numa igreja que não conheço, mas imagino que seja uma igreja mais tradicional. Sim, sim. Essa tua formação do ponto de vista de músico, ela te dá, obviamente, total condição de tocar num lugar ou no outro, cantar Sim. num lugar ou no outro, mas existem jeitos, existem formas, existem experiências. Sim. E aí, você, com os 19 anos, chegou à conclusão de que você ia trabalhar com música e ia viver a sua vida de um modo ministerial. Sim. Mas até você chegar a essa conclusão, você, por ter nascido filho de pastores, você teve algum momento distante do Senhor ou as coisas foram sempre naturais e orgânicas para você? Sempre foram naturais, orgânicas. Por ter tido essa experiência sobrenatural ali entre os meus 14 e 15 anos, de muitos encontros com Deus, então eu já, apesar de estar numa igreja tradicional, tinha muito contato também com Outras igrejas. quadrangular, assembleia, o pessoal, né? Eram os meus amigos, né? Entendi. Eu estava contando para minha esposa esses dias, que eu tinha um trio que nós andávamos no colégio, que era um da Nazareno. Uhum. Foi assim que eu conheci a igreja do Nazareno, inclusive, através desse amigo, Rafael Menezes. Deixa um abraço para ele aqui. Porque um dia ele falou assim, você vai ser Nazareno e eu vou te zoar. Ele falou assim, Rapaz. E hoje eu tô pagando isso aí. Vai que foi uma palavra de conhecimento que o cara trouxe Não ali, é né? verdade? Eu nem sabia A o que gente é, né? não sabia. Eu tinha um amigo da Assembleia e nós fazíamos cultos na hora do intervalo no colégio. Cultos, momento de louvor, levava violão, fazia um negócio. Então nós andávamos sempre juntos. Então tinha esse convívio, esse contato de um na igreja do outro e tudo. Então isso foi muito natural, orgânico. E digo que essa experiência com Deus, ela me impediu sim de desviar. Porque, claro, né, na mocidade você está exposto a muita coisa. Eu, no tempo de estudo de música, também estava exposto a muita coisa. Tinha muita coisa ali no ambiente da faculdade que era realmente para nos tirar do prumo nesse sentido, né? Não preciso nem falar de questões ideológicas, questões... Bom,
são peculiares ao lugar, mas Deus sempre trabalhou de uma maneira orgânica, natural, e foi tudo muito natural na minha vida, assim. Não... Você sabe que eu tenho ouvido muito o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, falando que a gente tem uma geração de pessoas que tiveram a oportunidade de nascer filhos de cristãos. Sim. E isso é diferente daquilo que a gente, como igreja, estava acostumado a dizer, puxa, o testemunho tinha que ser que o camarada, ele foi ex, não sei o que, ex, não sei o que, ex, não sei o que, e aí Deus apareceu na vida dele e transformou. É o testemunho de vida do cara. E é muito legal você ter essa geração de que são filhos de cristãos. Sim. Que assim, eles se converteram, na verdade, num processo natural. Foi-lhes apresentado, eles não fizeram todas as coisas que as pessoas anteriores a eles fizeram de errado. Sim. E isso, muitas vezes chega um momento que o cara fala, pô, mas eu não tenho nenhum testemunho glorioso para contar. Sim. Mas é a melhor coisa que pode acontecer, né, cara? Eu acho que esse é o grande milagre. É o desejo de todo pai, inclusive, Poxa né? vida, Você fala, meu filho não precisou fazer tudo isso daqui e está com Cristo. Isso é maravilhoso. Eu sou grato a Deus, porque a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho. Então quer dizer que os pais têm que estar nesse caminho também, né? Não adianta eles não estarem, né? Então é no caminho, é junto, não é? São juntos. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai e minha mãe, porque eles estavam no caminho o tempo todo. Não, isso é muito legal. E é uma mudança de mentalidade para a igreja brasileira de 2025, né? Maravilhoso. Porque você tem muito a testemunhar daquilo que você vive em Cristo, vive com Cristo, da sua caminhada com Ele, né? Isso é muito rico, isso é muito bom. Muito bom. E assim, mais do que trabalhar para Deus ou estar na igreja de uma maneira ativista apenas, é também ter um ambiente favorável a experiências com Deus. Né? Isso... Na minha formação sempre foi muito pujante. Eu não me lembro do meu pai mesmo sendo um tradicional. Meu pai é um pastor batista que se jogar o cantor cristão para cima, falar assim, canta o hino 427, ele vai sair cantando de cor. Então meu pai, ele é batista tradicional, ele nunca falou, não vai numa vigília da quadrangular. Não vai não sei aonde. Não vai. Não, filho, vai mesmo, vai. É para buscar a Deus? Vai, cara. Vai para cima. Então eu cresci nesse ambiente. E sou muito grato a Deus, realmente, por isso. E o que é muito interessante é que, assim, eu já vivi as experiências de igrejas reformadas e igrejas tradicionais, né? Eu já vivi também igrejas pentecostais e conheci o começo do neopentecostalismo no Brasil, mas nunca fui de uma igreja neopentecostal. E uma das coisas interessantes é que quando você tem essas várias experiências, você começa a perceber que aquilo que para as pessoas é verdade absoluta não é mais verdade absoluta quando você começa a ver que é só uma questão de eu prefiro ou não gosto, né? E aí você vai pegar, não, mas a Bíblia fala, aí você fala, a Bíblia também fala isso, a Bíblia também fala isso e está tudo tranquilo. Mas onde eu quero chegar com isso? Isso dá para a gente uma maturidade. Eu imagino que você, muito jovem, já tinha uma maturidade de enxergar as coisas diferentes e harmonizar e tudo tranquilamente. Tudo certo. Meu pai sempre me ensinou muito sobre a multiforme graça de Deus. Né? É uma coisa que a gente conversava muito. Então, as maneiras de Deus se manifestar, de se revelar, para um é no vento, Sim. Não é? Sim. Para outro é na brisa. Para uns é no fogo, para outros é no rio, e tá tudo certo. Então, essa multiforme graça de Deus é linda, é maravilhosa. Isso me leva a crer porque temos tantas denominações. É que é interessante, né? Porque você sabe que teve uma época na minha vida que eu questionava até, não a Deus, mas questionava por que a gente permitia, como por exemplo hoje, nós somos 110 mil igrejas, não 110 mil denominações, mas somos 110 mil igrejas. Puxa, por que a gente não pode ser menos do que isso? Mas a grande vantagem, primeiro, é que você consegue estar em lugares onde você não conseguiria estar se não fosse dessa forma. Exato. Segundo, que a gente sabe que o coração humano, ele é corrupto e se você tem uma denominação que ela pertence apenas a um único comando, a chance de você conseguir corromper é muito grande. Então, é uma forma que Deus protegeu os seus, né? É impressionante. Isso é muito legal. Porque se cair, cara, não vai cair todo, não é como se fosse um nome, cara. O dominó.
dominó, Você isso. derruba um, Que vai cai tudo. Não é um castelo de cartas, não é um dominó que derruba É. todas as coisas. Então isso é muito interessante. É. E outra coisa que também para mim é bastante interessante hoje, faz bastante sentido, é assim, cara, você tem que ter várias igrejas e vários formatos porque você tem várias pessoas, Exato. várias abordagens. Exato. Né? Maneiras de comunicação. Mas isso é a maturidade que vai trazendo para você. Exato. Porque quando Exato. você se converte num único local, numa única forma, você acredita que é só daquele jeito. Exato. Que aquele é o Exato. formato, que todo mundo que estiver fazendo de um jeito diferente está errado. E aí você beira quando você pensa dessa forma, a flertar ali com uma heresia, né? E você pode quase cair numa questão de seita, porque a seita, ela crê que só aquilo É isso. é a verdade. É isso. Bom, né? É isso. Quando você isso. pensa na multiforme graça de Deus, cara, isso é muito mais abrangente. Mas o que é rico é que assim, todo mundo fala sobre a multiforme graça de Deus, todo mundo fala que. Todo mundo, mesmo o cara que tá errando, entendeu? E o cara sempre fala que ele enxerga aquilo na Bíblia, ele sempre tem as mesmas coisas. O que acontece é que efetivamente, assim, essas interpretações, elas têm que estar sempre alicerçada numa forma de interpretação bíblica aceita, né? Correto. Então, eu fugi um pouco de toda a conversa. A gente foi indo, mas isso para mim me enriquece, porque assim, cara, o fato de você ser filho de pastores, o fato de você não ter tido nenhum momento de queda, de desvio, e chegar nos 19 anos, que eu te coloquei de novo agora nos 19 anos, e falar, eu vou trabalhar com música, e música vai ser o que eu vou fazer, eu quero saber o seguinte, você tinha várias possibilidades. Com 19 anos de idade, você podia ser qualquer coisa. Você podia ser engenheiro, médico, você podia... Por que música? Era um caminho natural, beleza, mas por que você foi viver da música? Sim. Eu parto do pressuposto de que qualquer profissão que você vá seguir, você precisa de um chamado. Certo. O cara vai ser médico, precisa de um chamado. Ele vai ter algo que queima no coração dele, né? Eu tive um chamado para música. Em algum determinado momento ali, eu me lembro de, num apelo, numa mensagem, alguém pregar sobre chamado, explicar o que é o chamado, e aquilo clarear na minha cabeça, e aquilo queimar no meu coração, e eu olhar, bom, isso queimou na minha vida a vida inteira, não só na minha vida, eu era filho único, tinha um primo e uma prima. Nós três estudamos música. Eu e meu primo, nós seguimos profissão na música. Meu primo também trabalha na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, o Lucas. E a gente, apaixonado por música, a gente se encontrava não para jogar videogame, para tocar. Olha, que diferente, cara. Meu tio tinha um estúdio na casa dele, a gente se encontrava, ficava 5, 6 horas tocando, tentando tirar oficina G3, tentando tirar novo som, tentando tirar as coisas ali e tocar. Né? A minha prima já não foi para esse caminho, advogada. Então, mas a gente tinha uma clareza e um senso de propósito nisso, de missão nisso, um chamado claro de Deus. Então, essa decisão, ela veio com um chamado. Claro, com uma paixão, mas entender que era a maneira como Deus queria nos usar. Porque no reino de Deus, você tem N formas de Deus te usar. Né? Então, eu achava, por ser filho de pastor, que talvez eu seria um pastor. Né? E exerço uma função pastoral hoje dentro da igreja, mas muito mais voltada para esse funcionamento da música, e não para ser um pastor de igreja ou coisa do tipo. A gente estava falando não é pastor de ovelhas, né? É ali, né? Pastoreia uma área, enfim. Então, mas eu achava que talvez seria isso. Hoje você é pastor de música, é isso? De música. Entendi. De música. Então, a Igreja Nazarena, ela trabalha com 3 esferas de licença, né? Eu tenho a licença mais tranquila ali, que é a licença local, né? E ali, essa licença local ela é dada com um propósito de cuidar de alguma área, de ajudar, né? Então, são quase 300 músicos hoje que eu tenho que dar esse auxílio. Então, é necessário realmente ter essa validação. Então, na minha cabeça, seria muito natural ser pastor, né? Mas, ao longo do tempo, eu fui entendendo que, com as experiências, eu ia cantar numa igreja, contava esse testemunho de vida, de renascimento, do que Deus fez, as pessoas sendo impactadas, as pessoas sendo tocadas, aquilo abriu o coração para a música. Eu percebi Deus ligar uma chave na questão da ministração também comigo, porque eu era muito tímido, e aí tem uma história muito curiosa, Rony, que eu não contei. Eu chego na igreja logo depois dessa vigília, que eu tenho essa experiência. Com 14 anos? Com 14 anos. E na manhã seguinte, o nosso ministro de louvor, ele não foi na igreja. Eu não me lembro o fato que aconteceu.
Mas o meu pai olha pra mim e ele fala assim, cara, só tem você que canta aqui. Eu falei, pai, mas eu já vou tocar. Você vai tocar e cantar. Você vai tocar e cantar. Você acabou de vir da vigília, você deve estar cheio aí da unção de Deus. Então você vai tocar e cantar. E, Rony, eu me lembro que a primeira música que eu cantei, tocando e ministrando, Espírito enche a minha vida. Cara, nós ficamos naquilo e Deus visitou a igreja. E ali Deus começou a me mostrar um outro caminho também, sabe? Então, porque o chamado, ele também é testificado na igreja. Muita gente Sim. quer exercer chamado, mas não tem a validação da igreja, não tem a igreja dizendo assim, ô, O chamado tem que ter eco, né? ele tem que ter... Porque o que significa a palavra chamado? Vou chamar. Vou chamar. E quem chama é Deus e a igreja de Deus. Então, a igreja dizia assim, ministra. A igreja dizia, canta. Deixa Deus te usar. Vai, porque é legal. Eu não via isso com alguns amigos. Uhum. Tinha alguns amigos que cantavam já. Uhum. Assim, viu? Canta, mas não ministra não conduz não. Então eu percebi Deus ir fazendo e Deus gerar. Então foi gerando esse fogo santo no coração Uhum. e esse chamado. Então nasce do chamado, dessa convicção de chamado mesmo. Isso me conecta muito com o fato de que quando você tem esse chamado, você enxerga que você vai abrir mão de coisas. Né? Porque assim, todo mundo que te vê hoje com seus 32 anos de idade, sendo um pastor de música de uma igreja importante da cidade de Campinas, da central da igreja, ela só vê você hoje já aqui, né? Mas assim, e o caminho para chegar aqui? A partir desse momento que você tomou essa decisão com seus 19 anos de idade e você estava contando dos 14 anos, porque houve uma palavra para você, no dia seguinte o Senhor já colocou você já para trabalhar. Já foi. E nos 19 você tomou a decisão de falar, é com isso que eu vou seguir a minha vida toda, porque era um caminho natural. É isso aí. Ok, mas como é que foi você ter construído a sua história ao ponto de hoje você ter essa credencial de estar nessa mesa como pastor responsável por toda a área de música de uma denominação tão forte? Essa história não é fácil, né? Porque a gente está falando teve muito tombo, teve muita coisa. Nós estamos falando de chamado, né? Então, por exemplo, quando eu vou formar na faculdade, né? Quando eu chego no finalzinho ali, o meu pai vem pastorear em Jaguariúna, aqui no interiorzinho de São Paulo. Aqui. Olha Deus fazendo aí. E aí, foi muito interessante, porque eu estava no melhor momento lá em Juiz de Fora, dando aula, trabalhava em 2 corais, ia começar a trabalhar na minha igreja, remunerado. Uhum. E aí, eu me lembro das coisas que se falavam lá na igreja. Chegou o seu momento. Poxa, que legal, você vai se formar, é a hora, é o natural. A gente tinha uma equipe com quase 100 músicos, e todos esses músicos, cara, fica aí, vamos. Só que meu pai vem. Meu pai fala assim, Diego, pode escolher. Vou te dar o direito de escolha. Você tem 18 para 19, você já pode escolher. E aí eu escolhi ficar lá. Uhum. Escolho ficar. 2 dias depois que eu escolho ficar, meu pai me liga. Ele diz assim, como seu pai, eu estou te ligando e eu te digo, você não tem a minha bênção para ficar. Então, você vai formar e no dia seguinte eu tô aí, na porta para te buscar. Eu fui na vigília dos 318 da Universal, eu subi no monte, eu ajoelhei no caroço feijão, tudo que você imaginar eu fiz, para Deus mudar o coração do meu pai. E naqueles 4 meses finais da faculdade, ele me deixou em Minas só para formar. Deus mudou o coração dele. Então, eu mudo para São Paulo. Eu falei, pai, eu não vou te desonrar nunca. Entrei no carro, chorei 600 quilômetros. Ele deu alguma justificativa? Nenhuma. Justificativa é isso aí, você vem pra cá. Não vou deixar você ir pra aí. A única coisa que ele falava assim, Deus falou comigo que você tem que ir. Então ele deu uma justificativa. Ele deu uma justificativa. Deus tá falando comigo. Deus tá falando comigo que eu tenho que ficar. Mas eu acho que era feijoada que eu tinha comido da minha avó. Acho que não era Deus falando comigo. E aí eu vim. Mas aí logo que eu chego aqui, nos primeiros 2, 3 meses, um desgosto pela vida me toma muito grande. E aí eu caio numa depressão lascada. E muita sabedoria do meu pai e da minha mãe de me deixarem enfrentar isso. Uhum.
Porque eu aprendi que a gente consegue resolver nossas crises com o Senhor. Então eu fechava a porta do quarto, eu falava, Deus, por quê? Por quê? Eu saio de um lugar onde eu sou celebrado, onde eu tenho network, onde o cenário para eu viver o meu sonho e o meu propósito que o Senhor disse que faria, estava armado. E venho para uma terra que eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém, não tenho network, não tenho contato. Depois de 3 meses lutando com isso, eu fui num retiro de pastores em Sumaré, ali, acampamento batistas que tem ali. E o Fernandinho foi ministrar nesse dia, com voz e violão. E ele ministra algo sobre obediência. E ele diz que o povo ficou no deserto, dando volta, 40 anos, um trajeto que poderia ter feito em 4, porque murmuração, eles não entenderam a maneira de Deus agir, e aquela palavra entrou no meu coração. E eu volto para casa e oro a noite inteira, eu não durmo, perdi o sono. E o Senhor disse para mim de maneira muito clara assim, hoje eu estou curando você dessa depressão, amanhã você vai se levantar, você vai começar a sua vida do zero, porque eu estou com você. Eu levantei, fiz a minha barba, fui para a rua, fiz um currículo só de vazio, porque eu falei, pai, eu preciso arrumar um emprego aqui. E aí eu começo uma outra trajetória na minha vida que ela não tem a ver com música. Eu começo a trabalhar na área comercial. Então eu arrumo empregos na área comercial, trabalhei na Azul Veículos aqui em Campinas, o Rubens, lá da PIB, eu deixo um abração para ele aqui, foi o primeiro que me acolheu, foi o primeiro cara a assinar minha carteira. Que legal. E aí trabalhei um ano, depois a gerente do Itaú me descobre, eu vou trabalhar no Itaú, saio do Itaú, vou para a Serasa Experian, da Serasa Experian eu vou para Ticket. Então eu tenho uma experiência no mercado de trabalho que a minha avó dizia assim, precisa saber o que é acordar 6 horas da manhã, pegar um ônibus e tal, e etc. E eu não entendi a importância disso. Mas isso me transformou, isso me mudou, isso fez com que eu enxergasse Deus no meu deserto. Era um deserto. E eu enxerguei a Deus no meu deserto. Porque eu vi pequenos milagres dele no mercado de trabalho me acompanhando, Deus me abençoando. E eu achei que eu nunca poderia trabalhar na área comercial, porque eu era tímido. Apesar de Deus ter quebrado a timidez, eu ainda ficava assim, ansioso. E aí, você vai trabalhar com vendas? E aí? Então, é um outro ciclo que começa, né, na minha vida. Então, foi um percalço inicial. Uhum. Quando eu estou me acostumando em Jaguariúna, meu pai fala assim, não quero mais pastorear. Deus está me chamando para outra coisa. E aí a gente muda para Campinas. E aí a história, ela vai acontecendo, essa coxa de retalhos de Deus, ela vai acontecendo dessa forma, até que chega um dia que Deus diz assim, beleza, você foi obediente, você entendeu o que é andar no deserto, você confiou em mim andando no deserto. Então agora chegou a hora de eu cumprir a promessa da sua vida. E foi assim. Rapaz... Durante esse período que você estava trabalhando nas áreas comerciais, você continuava aos finais de semana como músico na igreja? Como é que estava isso? Servindo. O coração sempre foi de servir. Né? Mas não trabalhando com a música. Não trabalhando com a música. Servindo. Servindo. E eu sempre gosto de dizer para a galera que são os voluntários lá na igreja, eu falo assim, você que é voluntário, você tem uma responsabilidade maior que alguém que é pago. Porque você se dispôs... Né? Sim. Eu não te chamei para você vir. Sim, foi você que falou. Foi você que se colocou. Sim. Então, a partir do momento que você se coloca, a sua responsabilidade é maior. Sim. E eu sempre trabalhei com esse coração. Cara, eu me dispus, agora eu tenho que... Mas é interessante, né, que assim, claramente o Senhor, ele tirou você daquela posição do filho do pastor, que qualquer pessoa poderia dizer assim, ele é ilegítimo porque, na verdade, ele é a famosa tartaruga na árvore, alguém está lá porque alguém colocou ele, entendeu? Exato. E o Senhor construiu uma história à parte do seu pai, né? Exato. Ele foi construindo tudo isso e existe uma expressão que hoje está se usando muito, que é assim, Deus não desperdiça nada. Nada. É exatamente isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas essas experiências, elas vão construindo o Diego até o ponto que ele fala, ótimo, agora eu te aproximo para que você comece aquilo que eu tinha na sua vida. É isso. Até agora eu preparei você. Acabou.
E é interessante, ô Diego, muita gente que está assistindo a gente aqui, talvez tenha também o interesse de fazer uma determinada coisa na área de música, alguma coisa assim, e a pretensão da gente sempre é ontem. A gente não quer nem amanhã, a gente quer ontem, Sempre. né? E assim, quando você vê, por exemplo, o trabalho de Jesus, cara, 30 anos. 30 anos Fica ali. para trabalhar 3. E isso é interessante, né? E olha o que ele fez nesses 3 anos. Né? Eu fico pensando se eu teria essa habilidade de pegar 30 para trabalhar 3. Né? Cara, e é impressionante, porque neste caso, falando sobre Jesus, a gente sabia, inclusive, quem ele era e ele sabia o que ele ia fazer, né? Ele estava esperando exatamente o momento. Isso é incrível, esse nível de obediência, de falar, estou aqui para o que o Senhor quiser fazer comigo. Eis-me aqui. É isso aí. Né? É isso. E você, quando os seus pais vieram para cá, para Campinas, você já estava com quantos anos? 19, né? Tava com 19. Foi com 19? Foi entre os 18 e 19 ali. Quando... Ah, não, Campinas? Campinas. 21. Eu já estava com 21. Já estava com 21. Ele tinha vindo para Jaguariúna, de Jaguariúna veio para cá. Para Campinas. É isso tá. aí. E onde é que entrou novamente a música como profissão? Interessante, porque aí a gente chega em Campinas, a gente fica ainda uns 2 anos ali naquele processo de encontrar uma igreja. Uhum. Que quando você sempre está à frente de igrejas, você vai implementando sua maneira de trabalhar, aquilo que Deus vai te guiando, te dirigindo. De repente a gente chega numa cidade para não fazer isso. Uhum. Então até a gente se encontrar como família em algum lugar, a gente levou aí uns 2 anos, 2 anos e meio. Uhum. E nesse processo, depois de meu pai, entre estarmos frequentando uma igreja em Campinas, de orientação muito diferente da nossa formação, depois ele pega uma congregação para pastorear de 15, 20 pessoas que estavam precisando, ele pastoreia uns meses, e aí depois ele fala assim, realmente não dá mais para mim. A gente olha um para a cara do outro e fala assim, e agora? O que a gente faz? Eu tinha uma irmã que tinha 8 anos, 9 anos de idade na época, quase 10, eu acho. E a gente olha pra cara do outro e fala assim, bom, a gente já tá criado, né? A gente já tá tudo aqui. Olha que interessante isso, Rony. E eu me lembro de uma palavra que meu tio me falou quando eu saí de Minas pra cá. Tava chorando muito, meu tio falou assim, vocês estão indo só por sua causa. Escreve, pode anotar no fundo da Bíblia aí, vocês estão indo pra Campinas só por sua causa, não é nem por causa do seu pai. Beleza. O tempo passou. E aí eu falo com meu pai assim, pai, nós temos que ir para uma igreja que tem uma estrutura para criança, adolescente, uma igreja bíblica, uma igreja séria. E eu não vejo outra igreja que não seja Nazareno Central de Campinas. Eu estava no meu melhor momento profissional nessa época. Estava na Ticket, gerente de grandes contas do interior. Né? E a gente vai então para Nazareno por causa da minha irmã. Porque seria uma... Mas isso foi a justificativa de Deus. Eu sentei no banco da Nazareno, minha esposa não vai me deixar mentir. Primeiro culto, eu tô atrapalhando o negócio aqui, mas eu sentei assim. De exaustão, de tanto andar, de tanto buscar, eu falava assim, Deus, o Senhor falou que ia fazer. Agora eu tô aqui, sei lá, 4, 5 anos atrasado, porque eu não tive mais relação, eu não criei network, nada aconteceu. E agora eu chego na igreja com, sei lá, 8.000 pessoas e como é que vai ser isso? O tempo passa, eu fiquei 1 ano sentadinho ali no banco da Nazareno, sentado. Até que um dia uma pessoa, ela me reconhece. Eu sempre ia com a minha esposa era da Assembleia de Deus, ela não era da Nazareno. Só que você não colocou ela na sua vida até aí, você vai ter que colocar ela na sua vida. Eu vou pôr. Tá bom. E na época nós namorávamos. Ah, tá bom. E aí eu ia sempre na igreja dela com ela, na Assembleia de Deus, para ajudar lá também. Você conhecia ela onde? Conheci ela na Assembleia de Deus. Ok. Eu fui num evento, a convite de um conhecido, e chegando lá o Baruch estava ministrando esse dia, e eu ia tocar junto com o pessoal da igreja dela lá, porque eles estavam precisando de uma ajuda. E eu fazendo fundo pro pregador, eu olho para ela, no meio da mensagem assim, e... Deu tchan. Amor à primeira vista, né? Bom, enfim, depois eu entro nessa história melhor. Então eu ia sempre na Assembleia e tinha uma pessoa da Nazareno que tinha um parente na Assembleia. E essa pessoa me viu na Assembleia. E depois essa pessoa me viu na Nazareno. Ela falou assim, uai, você não é o cara que toca lá na Assembleia? É. E essa pessoa falou assim, eu estou te observando
tem uns meses. Eu tô vendo a sua postura na hora do louvor, como você adora, como você participa, como você se entrega na adoração. Eu pensava assim, esse cara deve ser músico. Ele deve ser alguma coisa relacionada. Eu sou a líder do vocal aqui do culto da manhã. Eu queria que você viesse fazer back vocal com a gente. Ah, que legal. A Adriana tem um carinho enorme, foi nossa madrinha de casamento. E aí, eu vou ali para servir como back. Aí eu falei, eu toco teclado também. Eu servi tocando teclado. E comecei a servir ali no culto da manhã da igreja. Nesse processo, em algum momento, eles precisam de um ministro. Porque os 2 ministros que sempre faziam estavam ruins da garganta. E eu falei, eu posso ir. Depois de uns 8 meses isso. E aí eu ministro, o pastor Aguiar sobe, aquele jeito dele, né? Puxa assim no meu paletó e ele fala assim, Deus me falou sobre você. Não te conheço, não sei quem é você, mas nós precisamos conversar. Falei, tá bom. Falei, pronto, ou eu aprontei muito, ou eu... E aí, passou mais um ano. Desde esse dia, passou um ano. Mas e aí, vamos falar? Não vamos, né? Nada de conversar. Nesse período, eu recebo uma palavra de Deus na conferência, de que eu tinha que entregar o meu Isaac. E eu sabia muito bem que era o meu Isaac, porque o emprego ao qual eu estava, eu tinha orado por 2 anos. E eu falava muito essa expressão, é o meu Isaac, é o meu Isaac, é a minha promessa, Deus me deu, né? E chegou o tempo de entregar a promessa, o Isaac. Eu entrego o meu trabalho, faço 5.000 folders com meu currículo de professor de música, enfio no porta-malas do meu carro e saio distribuindo nas igrejas aqui de Campinas e região. Aula de teclado, aula de teclado, aula de teclado. Rony, em 3 meses eu tava com 43 alunos. 43 alunos. Eu tava ganhando quase a mesma coisa que eu ganhava na empresa. Que legal. E ali eu senti Deus realmente direcionando. Assim a música voltou na minha vida. Numa conferência eu recebo essa palavra. Em cima da palavra eu tomo essa decisão. Falei com ela, se não for agora não vai ser nunca. Ela achou que eu tava enrolando ela para casar. Fizemos. Debaixo de oração, debaixo de jejum. Deus nos abençoa. E o caminho foi aberto assim. 1 ano depois, o pastor Aguiar, um dia de manhã, ele me escreve uma mensagem. Vem aqui para conversarmos. It's now or never. Escreveu assim ainda. Sentei e ele falou assim, olha, tem 1 ano que eu tenho orado sobre aquele dia. E aquele dia Deus me falou que era você para essa função. Nós estamos aqui há algum tempo sem uma pessoa nessa função. E eu tenho visto os testemunhos, eu tenho visto como você ministra, eu tenho visto como você conduz, como você lidera. E nesse 1 ano eu puxei sua capivara, liguei nos lugares para saber sua história. E foi 15 minutos de conversa. Foram 15 minutos de conversa. Eu falei assim, pastor, tá, mas o que eu vou fazer? Ele falou, eu não sei. Ele falou mesmo para mim, eu não sei. Deus vai te dar um projeto. Deus vai te dar uma direção. É isso. Posso te pagar tanto, posso fazer tal coisa. Isso era 1/4 do que eu ganhava na empresa e como professor. Uhum. E eu falei, pastor, me dá 10 dias para orar. Ele falou, não, já orei. Não ajudou, não. Tem 10 dias para você resolver sua vida. Já orei, já. Deus não falou que é você. E agora, dia 1º de março, fizeram 8 anos. Cara, que coisa Fizeram 8 anos. doida. Doideira. Então foi assim que voltou a música. Hoje eu entendo que você seja carismático. Sim. E como é que foi essa passagem? Pentecostal. Porque assim, você é pentecostal. Então, apesar dessa visão aberta que você tinha, essa pergunta está muito mais vinculada para as pessoas que estão assistindo a gente do que para mim mesmo. Porque Sim. eu tenho a experiência nos 2 mundos, então Sim. eu sei como é que a coisa funciona. Mas como é que foi essa mudança? O que aconteceu? Em que momento você falou, a sua família deixou de ser? Porque pelo que eu estou entendendo, a sua família deixou de ser uma família tradicional e são todos pentecostais. Então, essa pentecostalização aconteceu primeiro com quem? Quem começou com a chama? Quem que começou com a chama? A pergunta é boa. Eu acredito que de todos ali, né? Porque nós éramos muito juntos. Meu tio, que é o pai desse meu primo, que é músico também, eles foram os primeiros a sair de uma igreja tradicional lá em Minas. Mas lá em Minas, eles estavam em Minas.
para ir para uma igreja pentecostal. Ok. E ter experiências ali e tudo. Eu tive experiências ali em Minas já com essa questão pentecostal. Que você já tinha muito contato com Muito várias contato com pessoas. várias. E a nossa igreja em Minas, a primeira igreja Batista de Fora, ela também passou por um avivamento. Entendi. Então, nesse período, foi um período talvez mais marcante da minha caminhada com Deus, assim, em termos de convicções e de experiências, assim. Porque, para mim, era muito maluco estar numa igreja tradicional e a gente ver o que Deus fazia nos cultos, assim. Da gente ter curas. Quase todos os cultos durante meses, assim, curas divinas ali, físicas mesmo. A gente vê perna de pessoa diante dos nossos olhos ali crescer. Umas coisas assim que eu falava assim, Jesus, o que é isso? O pastor subir para pregar e o Espírito Santo visitá-lo e a igreja toda, escuto, e até meia-noite a gente ali adorando a Deus. Então a gente viveu uma época muito especial ali. Isso me marcou muito. Entendi. Então, quando meu pai diz assim, eu não vou mais pastorear, eu falei, pai, eu quero ser pentecostal, porque é isso que eu acredito. E meu pai falou, Diego, você é maior de idade, então vamos procurar uma igreja. Claro, nessa busca, passei em igrejas neopentecostais, procurando, e aí eu entendi que esse não era o caminho. Até que eu chego na Nazareno e eu pego a cartilha, porque eu fiz teologia também. Fiz teologia aqui na FTBC, aqui na Faculdade Teológica Batista de Campinas. Então você vai ficando criterioso, o critério, né? E eu pego a cartilha da Nazareno e ela é uma igreja arminiana, é uma igreja, ao mesmo tempo que ela é arminiana, wesleyana, vem de origem metodista, e ela crê no poder do Espírito Santo, ela crê na contemporaneidade dos dons, mas é bíblica, tem um EBD muito forte. A primeira experiência minha de ministração na Nazareno foi num EBD, inclusive, uma oportunidade que a professora deu, e aquilo, falei, cara, é isso que eu acredito. Uma igreja cristocêntrica, bíblica, mas que também não despreza os dons do Espírito. Então, Deus gerou isso, mas eu nunca tinha encontrado uma igreja com a qual eu me identificasse em termos de doutrina nesse aspecto. E aí foi a Nazareno que... E hoje você não somente se identifica com ela, mas na verdade você forma pessoas, inclusive, dentro da sua área, né? Você, na verdade, começa a projetar a sua sombra como líder sobre as pessoas, né? Sim. Bem interessante, bem legal a conversa. Eu vou fazer com você um bate-papo agora, já entrando num quadro, numa parte do nosso bate-papo aqui, que é perguntando o que eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui, tá? Porque assim, tem muita gente que fala sobre música sacra e tenta dizer para mim definições diferentes. Então eu peço para você dizer o seguinte, na sua visão, o que define a música sacra? É ritmo? É letra? Ou é a intenção do coração? Perfeito. Nossa, pergunta maravilhosa. Para mim, tá? Dentro de tudo que eu já estudei na minha vida, tanto em teologia quanto música, é letra, com certeza. E letra boa, né? Porque tem muita coisa gospel hoje sendo cantada que é tudo menos evangélico, menos sacro. É uma boa arte, é uma música bonita, mas ela não é uma música sacra, né? Vamos dizer assim. Bom, então para mim, do ponto de vista, é letra e, claro, intenção do coração. Porque, bom, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sim. O coração tem que estar perto de Deus. Então, eu preciso necessariamente ter uma letra e eu preciso ter o meu coração bem alinhado com a vontade de Deus para ter a intenção de buscar Deus com isso. Perfeito. É isso? Para mim é isso. Você entende alguma diferença entre, por exemplo, ingredientes? Por exemplo, existe algum ingrediente essencial para que uma música seja considerada apta para culto? Algum ingrediente mesmo? Tipo, você já falou da letra. Perfeito. Ok. Perfeito. Você já falou da intenção. Ok. Ok. Mas assim, existe um ritmo, certo? Falando de culto, o louvor ele precisa ser congregacional. Ponto. O que é um louvor congregacional? Um louvor acessível. Um louvor de fácil assimilação musical por parte das pessoas que ali estão. Tá. Então, o congregacional,
ele precisa ser fácil para toda a igreja cantar, certo? Ok. Dentro disso, tem alguns ritmos que eles são mais fáceis e outros ritmos eles são menos fáceis. Então, dentro de um culto hoje, por exemplo, na minha realidade hoje, como eu penso? Momentos de canto congregacional, então tem que ser essa música acessível, mas momentos de contemplação também, Uhum. para autorreflexão, para o cara ter um tempo dele ali numa oração silenciosa com Deus, uma distribuição da ceia, o cara poder realmente pensar sobre o real sentido da ceia, enfim, momentos contemplativos. Né? Momentos contemplativos já cabem músicas mais rebuscadas musicalmente, né? Então, enfim. Então, dentro pelo menos da minha estrutura de cultura, eu tenho esses dois cenários. Mas quando a gente fala de louvor congregacional tem que ser cantável. Para mim, essa é a grande característica. A igreja precisa A cantar. igreja precisa cantar. Lembrando que a gente está amarrando já o fato de que a música tem que ter aquela letra que ela é cristocêntrica. Cristocêntrica, bíblica, né? Tá. Muita gente diz que o congregacional precisa ter o plural, o coletivo, o nós, né? Pai Nosso, né? Precisa ter. Eu já penso um pouco diferente, porque os salmos são muitas orações individuais. Então, eu posso estar num ambiente coletivo fazendo orações ou declarações individuais. Então, não existe nenhum problema no meu modo de ver nesse sentido. Mas, para mim, o ponto de convergência do louvor congregacional é, de fato, a música ser cantável. E muita gente derrapa nisso. Quando você fala de ser cantável, de repente eu coloco... eu apresento uma música que ela exige demais da minha congregação e a minha congregação acaba mais participando de um show do que necessariamente cantando junto. Exatamente. É isso? Exatamente. Tem determinados estilos musicais, por exemplo, eu sou apaixonado pelo gospel americano. Né? Os caras lá no... Né? Eu sou apaixonado por isso. Para a realidade de culto deles lá, funciona muito, porque o louvor não é participativo. Eles sentam e eles adoram sentados, com orações o tempo inteiro, apreciando. Ok. No caso da igreja latina, da igreja aqui brasileira, e digo latina como um todo também, na Argentina, na Colômbia e tal, o povo é participativo. Então esse gospel americano, por exemplo, aqui ele não funciona tão bem. Às vezes que a gente tentou fazer, pouquíssima participação da igreja, pouquíssima adesão da igreja. Então, para mim, não funciona como congregacional. Mas é bem rico Entende? que você está dizendo o seguinte, né? Você até falou assim, para os Estados Unidos, para o Brasil. Isso é interessante que a gente tem trazido várias outras pessoas e todos eles são comuns em dizer o seguinte, eu posso pegar Brasil, eu posso colocar um baião no Nordeste que todo mundo vai conseguir cantar, as pessoas vão adorar a Deus, Perfeito. vai estar tudo legal. Se eu pego esse mesmo baião e trago ele no mesmo país, trago ele para São Paulo, isso não vai desencaixar. Não conecta. Porque as pessoas não conseguem conectar. Conecta. Então, é muito interessante que, assim, volta lá para o início, que é letra e intenção. Perfeito. E aí, essa formatação, ela está muito mais no sentido de ser customizada, né? De você entender qual é o público que você tem e como é que você conduz isso, né? Porque para mim, letra e intenção do coração é essência. É essência. Isso você não mexe, não abre mão. É pilar fundamental. Ritmo, né? Louvai a Deus com símbolos, com tamborins, com danças, com alaúdes, de toda forma. Ele criou instrumentos, né? Davi criou instrumentos, Imagina isso. O que lindo. tinha, ele falou, agora vamos criar mais aqui. Nossa, Senhor, me dá essa graça de inventar um instrumento, né? Então, ritmo, ok. Para mim, o Senhor é o Senhor de todos os ritmos. Então, nesse sentido... Eu acho que é legal a gente sempre trazer isso nas conversas aqui, porque são sempre as mesmas perguntas, porque isso vai desmontando pensamentos de pessoas que fazem parte de uma igreja que tem só um jeito e outros que têm um outro jeito só, entendeu? E você começa a mostrar que não é assim que funciona, né? Não é, e tem mais, Rony, assim. Cada igreja tem a sua identidade também. Sim. Quando eu saí da minha igreja lá em Minas, nós tocávamos lá muito gospel. Israel Hilton, metaleira, coralzão, ronquenole, era esse tipo de coisa que tocava. Quando eu cheguei em São Paulo, a onda do worship entrou. Aí eu não sabia o que fazer. Porque eu músico de música popular brasileira, Ivan Lins,
Milton Nascimento, Clube da Esquina, ó, os acordes todos cheios aqui. Chega aqui e tal pra tocar o worship, que é assim. E segura. Você põe É e isso segura. aqui, segura, põe o pedal e vai. Eu não sabia o que fazer. Mas eu percebi que aqui em São Paulo isso já era o que estava acontecendo nas igrejas. Aham. Quando eu chego aqui na Nazareno, em Nazareno tinha uma banda antiga, a banda Celebrai. Muita gente em Campinas conhece. Que era ronquenole. Era a mesma característica da minha igreja. Lá em de Minas. Juiz de Fora. Mesma. Uhum. Inclusive, nós tocávamos músicas do Celebrai lá em Minas. Muito interessante. E aí, quando me é incumbida essa missão de trabalhar na Central, o pastor Aguiar, ele disse assim, acaba com a Austrália. Olha só. Que eram os worships. Aham. E, na verdade, eu estava entendendo o seguinte. O pedido dele não era para acabar com Sim, as Austrálias, mas era para retomar aquela identidade da igreja. Sim. Mesmo que de uma maneira contemporânea. Foi o que a gente fez. Eu estudo aqueles vídeos do Celebrai, eu olho o que eles faziam, eu pego uma semana para fazer isso. Pego aqueles vídeos e falo assim, cara, agora, tá, o que a gente pode trazer dessa novidade que está rolando e vamos fundir, criar uma nova identidade para comunicar com as novas gerações, sem perder aquela essência. Então, pronto, formatamos uma coisa que, do ponto de vista que no Brasil, pelo menos, eu não vi existir, em termos de estilo musical. Agora, como Elevation está fazendo lá fora, um monte de gente está importando para cá, mas a gente já estava fazendo isso desde 2017. Porque isso nasce da identidade da igreja, não é porque é melhor ou pior. É porque a igreja ela tem uma identidade dela, e aí é onde eu vejo os ministros às vezes derraparem também. Ele não entende a identidade da igreja, às vezes ele quer colocar São Paulo dentro de Campinas, e não vai funcionar. Mas é interessante também pensar que a gente está importando muito formato, né? A gente sempre fez isso, mas assim, o que acontece nos Estados Unidos tem uma repercussão hoje com mídias sociais muito rápida aqui no Brasil, né? Então, assim, você vê... e eu não estou dizendo que está errado a forma como as pessoas fazem. Não. Eu acho que o erro está em só fazer de uma forma. Sim, exatamente. Exatamente. Às vezes só se faz de uma forma por falta dessa percepção local também, às vezes. O líder, o ministro, ele precisa ter essa percepção local. O que eu vou fazer aqui, né? Esses dias, por exemplo, a gente fez lá na igreja uma salsa. Uma salsa. Essa montanha se moverá. Com Big Band e tal. Na minha igreja, isso faz sentido. Faz muito Cabe, sentido. se encaixa. Se encaixa. Isso é congregacional. Isso é muito congregacional. Tem igrejas em São Paulo de amigos que eu conheço que isso nunca vai ser congregacional. Isso vai ser um absurdo. Tá tudo certo. Tá tudo lindo. E indo um pouquinho para a música secular, como é que você enxerga a utilização de música secular por cristãos no seu cotidiano? O pessoal está na igreja, música de adoração tal, sai da igreja, que música que ela vai ouvir no carro? Essa é a primeira pergunta. Se ela pode ouvir música não cristã, secular, existe um percentual de consumo que o cara pode utilizar? Percentual é difícil mensurar, né? Mas, por exemplo, eu tenho um conceito comigo. A gente casou, eu e minha esposa, e a gente foi fazer a nossa viagem de lua de mel. Eu ia entrar no carro e ouvir Damares. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Eu não vou. Ou Ademar de Campos, queremos o teu nome. Pode até ser como forma de gratidão a Deus por aquele momento e tudo mais, mas é uma viagem romântica. O que a gente pôs no carro? A gente colocou músicas românticas. Examinando a letra, examinando o conteúdo, examinando a fonte, né? Porque no meu caso aqui como músico, eu tenho acesso às informações de quem é o quê, mas hoje se você bater um chat GPT, um Google, você consegue ter ali várias informações sobre aquele cantor, né? Esses dias a minha irmã queria ir num show de uma cantora secular aqui, e aí ela, o que você acha? Falei, olha a fonte, olha a letra, olha como se veste. Isso combina com os nossos valores? Não combina. Então, tem que filtrar. Agora, por exemplo, eu sou fã do Milton Nascimento, né? Isso é a minha percepção pessoal, tá, Rony? Sim. Né? Sou fã do Milton Nascimento. Ouço diariamente. Diariamente não, mas pelo menos umas 2 vezes na semana eu tô ouvindo. Conheço a história, sei, convivi,
é um cara da paz, um cara de boa, não é um cara de outra religião que compromete. Qual é o problema? Então, nesse sentido, a gente tem que filtrar, né? Para mim, sempre parte do princípio de edificação. Isso edifica. Isso vai me edificar? Isso vai trazer glória para o nome de Deus? Né? Então, se não me edifica, eu não vou ouvir. Tem muitas pessoas que elas, às vezes, tiveram contato com música secular em momentos das suas vidas de muito pecado. E quando ela ouve essa música, aquilo aciona um gatilho e remete. Não ouça. Não ouça. Mas eu, no meu caso, eu nunca tive esse tipo de correlação. Ok. Então... Eu acho legal até trazer um pouco do pensamento de outras pessoas que já tiveram nessa mesa, nesse mesmo quadro do Além das Canções, dizendo o seguinte: existe para o músico até a necessidade de você ouvir outras músicas seculares, até para você poder ver quais são as fontes que estão jorrando, né, da musicalidade, você perceber como é que você pode ir de um lado para o outro, né, o que você pode utilizar. Perfeito. E eu acho que uma outra coisa também que, inclusive, foi execrado, foi apedrejado, foi um dos cortes que a gente colocou que chegou a quase 700, quase 1 milhão de views. Uma frase do João Alexandre, que ele disse o seguinte: ó, essa música aqui é quase Deus falando, ele cantando uma música. E aí o pessoal, cara... Nossa, arrebentado. Cara, isso é um absurdo e tal. Só que existe uma coisa que pouca gente entende o que é a graça comum, né? Que assim, o fato de que muitas vezes uma pessoa que não tem a Deus, ela está fazendo uma música, ainda que o camarada ele tenha uma religião totalmente distante, ainda que ele tenha feito ou pensando um par que não seja um par hétero, ok, mas assim... A música, a letra, a intencionalidade que o cara quis colocar o amor, não necessariamente o louvor ao Senhor, pode trazer alguma coisa que aponta para Deus, mesmo que seja a fome, né, o desejo. Você concorda nisso? Em geral, todo ser humano tem fome de Deus, né? É esse que é o ponto. Todo ser humano. É esse que é o ponto. Então, eu imagino quando o cara está escrevendo, né, uma letra, né, ali, enfim, seja... Eu ouço muita coisa do Ivan Lins, por exemplo. Né? Cara, vou ser sincero, eu não consigo não ver Deus naquilo ali. Sim. Porque é uma maneira de se expressar muito peculiar, né? Então, é claro, aí é aquilo que a gente está falando da experiência aqui agora, né? Que tipo de experiência ele teve com Deus, né? E que ele se expôs a isso. Então, são experiências diferentes. É diferente da minha, né? Que é diferente da sua, que é diferente de... Então, nesse sentido, no meu ponto de vista, a gente volta na intenção do coração. Né? Qual é a intenção do meu coração com relação a isso? Né? De vez em quando eu canto uma coisa para minha esposa, do Ivan Lins, e qual é a minha intenção? Como marido, honrá-la. Como marido, amá-la como Cristo amou a igreja. Então, a intenção do meu coração, ela está ajustada. Deus já olhou e falou, cara, tudo certo. Top. O que é doido também é o seguinte, as pessoas elas colocaram a música numa prateleira que eu acho que não cabe a ela. Vou explicar o meu pensamento. Eu, por exemplo, entendo exatamente como cristão que todas as coisas que eu tenho que fazer tem que ser para a glória e honra do Senhor. Sim. Mas às vezes eu estou assistindo um filme que não está me edificando, mas também não está me destruindo. Sim. É um filme que eu estou simplesmente Normal, babando na frente da televisão. Exato. Assim como existe uma música que a única finalidade dela é fazer com que eu curta só. Às vezes ele não tem nem letra, às vezes é só o ritmo, né? É fazer só com a trilha sonora. É isso, esse que é o ponto. Então, eu acho que as pessoas, elas têm uma pegada um pouco assim, até religiosa demais, de colocar a música num padrão, tipo, não, ela se só pode ouvir música que seja cristã. Eu entendo, cara. Sim. Como você mesmo disse, que se eu estou dentro do ambiente da igreja, eu não vou transportar uma música com uma letra totalmente inapropriada para lá, tá? Até porque a própria palavra do Senhor, ele diz, era assim que eles inculcavam, né? Eles falavam da palavra o tempo todo, eles cantavam, eles salmodiavam, então acho que é uma oportunidade que a gente tem. A música é uma ferramenta de ensino. Isso. Na igreja é uma das maiores ferramentas de ensino. A retenção por memorização musical, ela é fantástica, né? Ela é muito louca. Então, assim, por que eu vou perder essa oportunidade de fazer isso com a minha congregação ali dentro? Ok. Perfeito.
E eu acho que assim, e aí eu tô falando o meu pensamento, tá? Uhum. Que assim, eu tô do lado de fora, estou pegando uma estrada, por exemplo, eu ando de moto. Cara, Uhum. naquela hora eu tô ouvindo um outro tipo de música, eu não vou ver uma música de Sim, adoração, sim, entendeu? sim. Eu tô numa outra pegada, eu tô numa Exato. outra vibe, entendeu? Exato, exato. Pode ser até rock and roll e tá tudo beleza, eu tô lá na Perfeito. minha. Acho que a gente tem que entender como administrar É isso, né? Ter isso. a maturidade de falar, Perfeito, cara, se eu comer perfeito, só carne, eu vou ter problema. perfeito, Se eu comer só vegetais, eu vou ter problema. perfeito. Mas você tem que equilibrar, põe um pouquinho de É carne, um pouquinho de isso. vegetal, né? Essa é a grande dificuldade. Muito pelas nossas origens, que às Sim. vezes elas. Né? Eu lembro que quando a gente foi comprar um teclado uma vez para uma das igrejas que meu pai passou, tinha um botão no teclado que era demo, de demonstração. E aí alguém olhou e falou: Nossa, tem a palavra demo, meu Não Deus, posso não dá. comprar. Não vai dar pra comprar. Não compraram. Entende? Rapaz, você sabe que a gente tem aqui o equipamento da Black Magic. Aí não dá, aí nós estamos fritos, nós estamos Deu fritos, tudo caiu, errado. deu tudo Deu errado, tudo né, errado. cara? Então, Mas é interessante essa religiosidade, é, né? Assim, é. é bem interessante. É claro que se você falasse para mim assim, mas por que você comprou um negócio chamado Magia Negra? Cara, porque é o melhor equipamento que tem É o que para isso tem. daqui, entendeu? Ele está consagrado ao Acabou, Senhor. olhei, consagrei o senhor, Tá aqui, acabou. tá tudo Já beleza, foi, né? acabou. Tá beleza, É né? isso. Tá tudo em paz. É claro que quando eu falo para músicos, né, a gente sempre vai ministrar. Hoje eu ministro workshop Brasil inteiro. Uhum, Eu sempre falo que a música dentro da igreja ali, ela é uma ferramenta, e até fora dela. Hoje eu tenho tido uma experiência também de, às vezes, ir em alguma empresa, fazer um período de louvor no culto dentro de uma empresa, alguma coisa assim. A música, ela é uma ferramenta de evangelização, é uma ferramenta de compartilhar a vida de Deus para as pessoas. É uma ferramenta de ensino. uhum, Então a gente precisa ter muita responsabilidade quanto a isso, né? O músico cristão, ele que faz parte do louvor, ele precisa ter muita responsabilidade com isso, porque ele é um ministro. Ele é alguém que está ministrando sobre as vidas, ele é alguém que está carregando uma mensagem. Então, ele precisa muito bem saber ter esse equilíbrio que a gente está falando, daquilo que eu vou ouvir para o meu estudo, né? Outro dia eu corrigi um músico. Tava ouvindo uma música que falava de demônios e não sei o que, de inferno. Cara, tem tanta coisa boa para você uhum, estudar, uhum, né? Então filtra melhor. Então uhum, a gente precisa entender que assim, a música ela é sim uma ferramenta usada por Deus para alcançar vidas, para levar a vida de Deus para uhum. pessoas, enfim. Então eu já vi pessoas sendo curadas em meio período de louvor e adoração. Então envolve uma seriedade, mas como você disse, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Eu fui hoje no salão cortar o cabelo aqui pro podcast, que dá um, Fica mais bonitão. um tapa. E o cara tava ouvindo um country maravilhoso de Nashville. Coisa boa, né? Então, mas, sim, claro, o músico, ele precisa, o cristão do louvor, ele precisa ter esse nível de entendimento, É ser né? menos fariseu, né? Ser E conseguir menos... entender mais isso. E ao mesmo tempo não significa que o camarada vai comer de tudo. Ele Não, precisa ter filtro, tem ok? que ter filtro. Tem que ter Tem, filtro, mas como para tudo, uma em leitura, tudo. É esse que é o ponto. né? Uma Uma vestimenta, para tudo, vestimenta, cara. não Para tudo. adianta. Assim é a vida. Agora, a gente precisa desbeatificar a música, né? Como sendo, ó, tirando essa importância da música. Eu acho que esse é o último reduto que precisa ser redimido. As pessoas precisam dizer, ó, cara, a música ela faz parte, mas não é isso que você está achando. Cara, eu conheço artistas seculares, né? Uhum, Que nós vamos chamar eles de seculares porque eles fazem música secular, romântica, uhum, mas que são muito crentes. São muito crentes. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu conheço, né? O César Menotti e Fabiano. São crentes da Lagoinha. Eu tenho um grande amigo, Márcio, abração Márcio. Trabalho lá com eles e falo assim, Diego, modelos de vida, os caras. Os caras são crentes mesmo. Mas eles fazem a música por profissão, uhum, claro, né? uhum, É a profissão deles isso. uhum. Porque a igreja tem matado muita gente nesse processo aí. Porque a igreja chega e diz assim, ó, tem que ser voluntário. Joia, beleza. Todo mundo quer servir a Deus e ser voluntário. Mas às vezes tem um cara que, como eu, quer ser músico por vocação. Uhum. Então, esse cara ele não vai receber um salário da igreja, porque ele vai ser voluntário, né? E tá tudo certo isso. Mas ele vai ter que levar aquilo como profissão. E às vezes esse cara como profissão, eu falo para os meninos lá na igreja, assim, cara, é chamado, lembra da nossa conversa lá atrás?
é chamado. Eu acredito que o cara, para tocar no secular, para ele ser um profissional, ele tem que ter chamado também. Uhum. Você vai ser pastoreado, você vai ser cuidado, você vai ser acompanhado. Mas você pode ser um missionário lá dentro. Eu tenho um amigo que é lá da igreja, que ele traz enxurrada e caminhão de músico não crente para a igreja. Ele toca no secular. Uhum. Ele não acessaria essas pessoas se não estivesse lá. Eu não acesso essas pessoas, Sim. também ele acessa. Então, também, a música, enquanto profissão, ela é uma ferramenta de evangelização, de levar a luz em meio às trevas. Então, realmente, você falou uma palavra, a gente tem que remir essa fonte aí. Tem que remir essa fonte mesmo, entendendo que esses caras que vão trabalhar lá, eles podem ser profetas lá desse ambiente, mudar a vida de pessoas. Mas, cara, é muito. Para mim, para você faz todo sentido, mas as pessoas precisam abrir a mente, elas precisam entender isso, né? Exato, cara. É muito difícil isso por causa das nossas origens. Mas eu creio que Deus está fazendo a obra. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está Eu posso acontecendo. te dizer que eu tenho 54 anos de idade, eu me converti já quando eu tinha 20 anos de idade, 20, 21 anos. E na época falava assim que o Brasil seria celeiro de reavivamento mundial. Sim. E eu tenho visto agora, somente agora, um resfriamento fora e o Brasil crescendo, não só em números, mas começando a crescer em qualidade. Finalmente. Graças a Deus. Nós temos 66 milhões de evangélicos, dependendo do censo que você coloca, você pode colocar até 77 milhões. O impacto dessas pessoas na sociedade ainda é muito pequeno. Porém, está havendo um processo de peneira. Se percebe claramente que o Senhor está trazendo aí um novo ar aqui. É isso aí. E eu tenho ouvido muitas pessoas que vêm de fora dizendo assim que o Brasil já está e cada vez mais vai exportar pessoas. É isso aí. Então, assim, eu entendo que isso está começando a ver. Está acontecendo uma cura de Deus, alguma coisa diferente aqui entre nós. Deus está fazendo. Diego, deixa eu fazer algumas perguntas agora para você, cara, que é assim, primeira, o que você hoje, com 32 anos de idade, gostaria de falar para o cara com 19 anos de idade? Essa é muito, muito maravilhosa. Bem, vamos lá, né? Você vai enfrentar percalços no caminho. Os sonhos, eles não são sonhos da Disney, de um desenho animado, de um filme, de uma história, de um conto. Você vai ter percalços, você vai ter lutas. E o que une a promessa e a concretização dela é a perseverança e a consistência. Eu diria isso para o Diego de 19 anos, porque o Diego de 19 anos não pensaria dessa forma. Essas duas palavras, perseverança e consistência. Não adianta eu perseverar sem conteúdo, sem conhecimento. O conhecimento é a única coisa que não podem roubar de mim. Podem me roubar o meu instrumento, podem me roubar meu carro, podem me roubar tudo. Mas o conhecimento e a fé, ninguém pode me roubar. Mas do ponto de vista aqui humano, o conhecimento ninguém pode me roubar. Então, a consistência, conteúdo. Tem alguns gaps, Diego dos 19 anos. Tem alguns gaps que, se você não resolver agora, depois dos 30, vai ficar mais difícil você tirar. Então, agora, você vai precisar perseverar no meio das lutas, no meio das adversidades. Você ainda vai enfrentar um burnout. E no meio desse burnout, você vai ter que ter perseverança, certo? Então, perseverança e consistência. Para mim, essa é o maior conselho que eu poderia dar para o Diego de 19 anos. Perseverança e consistência. Claro, não esperar demais das pessoas, não esperar demais das situações. Entra no ambiente, faz o seu. Seja discreto, seja simples, que Jesus foi simples. Então, seja simples, não queira ser complexo demais. Não seja precipitado. Tanto que eu errei ali no meu 19, 20, 21. Precipitação, coisas que não tá no gibi. Não seja precipitado. Então, são algumas coisinhas que, para mim... Dicas. fariam muito sentido.
todo jovem, cara, eu não vou dizer todo, porque acho que aí eu estou sendo cientificamente errado, inclusive, né? 99,99% dos jovens em algum momento olha para a banda, para os músicos e em algum momento pensa em fazer alguma coisa ligado à música. Uhum. E alguns deles isso evolui, vai crescendo no coração deles. O que que você costuma dizer para os jovens que gostariam de caminhar para essa direção? Cara, a música, hoje, ela apresenta oportunidades que muito engenheiro não tem, que muito médico não tem. Esses dias minha mãe falou assim, poxa, você tá ganhando mais do que o engenheiro que seu pai entrevista lá no emprego dele. E falou assim, graças a Deus que esse tempo chegou, porque durante muito tempo a música não era tratada como profissão, né? Aham. Antigamente se perguntava assim, o que você faz, Vitor? Sou músico. Tá, mas o que você faz? Você trabalha em quê? Tipo, você não pode ser Você músico não pode ser músico profissional. profissional, Aham. né? E hoje, graças a Deus, a gente já rompeu essa barreira. Hoje você vê uma ordem dos músicos muito mais forte. Eu li uma matéria esses dias, 101 maneiras diferentes de ganhar dinheiro com música. Olha que interessante. Isso é uma É publicação? uma publicação acho que da Exame, ou uma das revistas. E é isso mesmo. Você pode ganhar dinheiro com casamento, Então, hoje o cara que quer viver de música, ele precisa entender o seguinte, tá, quer viver de música, tira o lado espiritual do negócio, Uhum, do que Deus faz, você como profissão. Você tem que ser empreendedor. uhum, É a primeira coisa que o músico tem que entender. E dentro da jornada do empreendedorismo, tem algumas coisas que elas são fundamentais, né? Primeiro é saber vender. Então, o que eu mais vejo de artista, que morre de fome, que o cara não consegue vender sua arte, uhum, e às vezes ele acha até que isso é um problema. uhum. Ele fala assim, eu não posso prostituir minha arte. Mas não é. É um serviço. Você está prestando um Sim. serviço. Então, o músico ele tem que saber vender. Uhum, Tem que saber fazer gestão financeira. uhum, Realmente são as habilidades do empreendedor. Ele tem que ter um bom contador para ajudá-lo. Tem muito músico deixando oportunidade na mesa porque o cara não vai conseguir prestar um serviço para uma prefeitura que ele não consegue emitir uma nota fiscal. uhum. Entendeu? Então, assim, é entender. É empreendedorismo. É um CNPJ. Uhum. É um... Você tem que É uma gerir isso. microempresa, é uma empresa que precisa Que ser. precisa, né? Uhum, Outra coisa que eu falo muito para os músicos que estão começando é entender o poder do educacional. Muito músico fala assim, não quero dar aula. Eu não quero... Cara, mas todo mundo quer aprender a tocar um instrumento. Monta um curso digital, faz um tráfego pago, cria uma mentoria online, faz alguma coisa. Na pandemia, por exemplo, né, o que eu fiz de gravação para fora do país, fora do país ganhando em dólar, uhum, porque tava difícil as coisas por uhum, aqui, uhum, mas fora tava muito pujante, uhum. tava muito legal. Então a música é o mercado, então você precisa ser empreendedor, né? E aí, claro, o empreendedorismo ele traz consigo também algumas lutas no caminho. Uhum. Então, é saber sangrar, é saber viver aquele mês de baixo. Não sai gastando tudo que você ganha. As coisas básicas, Mas sabe o que que é interessante? né? Que assim, você foi para um lugar totalmente incomum, porque e eu deixei você fazer todo o teu raciocínio, porque o mais normal seria você dar uma resposta ligado com o músico da igreja que vai ser um voluntário. Tá. Sim. Então, o que que Eu você fui pro lado você profissional foi já. profissional até. Não, mas o que isso é bem interessante, que você está querendo mostrar claramente o seguinte, ó, aquilo que você está fazendo como missão, Uhum. você pode fazer como trabalho. Como trabalho. Você mostrou assim que dá para conectar as duas coisas, que é exatamente o que a gente conversou E anteriormente. muitas vezes o trabalho, ele sustenta a sua missão. Mas é claro, De uma maneira... porque senão não adianta. Você é músico, eu trabalho com isso, só que eu não sou remunerado suficientemente para eu poder ter uma condição de manter minha vida nisso. Então foi essa a tua resposta. Perfeito. E assim, existe uma coisa que, falando para o cristão da igreja que quer servir como músico na igreja, Uhum. que você daria de recomendação? Se falaria, como é que esse camarada ele evolui ali na igreja? Ali na igreja, claro. Aí na igreja é um outro tipo de rotina, né? Sim. Então, eu sempre falo com os voluntários lá da igreja. Para mim, eu tenho alguns conceitos de quando eu só trabalhava com outra coisa, era o voluntário. Uhum. Para mim, toda hora era hora.
Esse é o primeiro conceito. Disponível o tempo todo. Qualquer hora, não só para a igreja, Aham. mas veja bem, eu estou lavando uma louça, estou estudando um kit vocal, estou estudando alguma coisa, estou ouvindo alguma coisa que vai me Entendi. trazer conhecimento. Entendi. Eu fazia longas viagens pelas empresas que eu trabalhava, né? Trabalhava sempre externo comercialmente. Eu colocava no som do carro o repertório do domingo para estudar, ou colocava uma coisa rebuscada para estudar, ou ia fazendo um aquecimento. Então, para mim, toda hora era hora. Toda hora era hora de estudo. Tinha um intervalo de almoço, estou estudando meu instrumento, estou com meu instrumento lá, estou fazendo um treino vocal. Para mim, toda hora é hora. E até hoje é assim. Às vezes eu vou no supermercado com a minha esposa, estou lá Você tá cantarolando. sempre... Eu tô lá e ela fica assim, você tá maluco, pelo amor de Deus, para de cantar no mercado, meu filho. Porque para mim toda hora é hora. Acho que esse é do ponto de vista musical, eu falando aqui do ponto de vista musical. Agora, falando do ponto de vista missional, Uhum. o músico da igreja, isso seja ele profissional da música, isso é muito mais difícil pro profissional da música, mas seja ele também voluntário, é nunca perder de vista o servir. Nunca. Porque Mateus 20, 28, filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu só posso dar minha vida em resgate de muitos quando eu realmente entendo o servir. Nunca perca de vista o servir. Isso para qualquer um que serve na igreja, seja ele de qualquer esfera que for. Ele não pode perder de vista o servir. Mas é o que, infelizmente, acontece, porque o mundo da música é um mundo de vaidades. Esse é um ponto interessante que, inclusive, o servir em qualquer área. Ou seja, se o banheiro está sujo e você precisa limpar ou pode limpar, limpe. Né? Se você pode manobrar um veículo, se você pode fazer... É isso. Perfeito. Porque, sabe por que eu estou conectando isso? Porque, assim, tem muita gente que pensa apenas em servir na direção daquilo que eu quero. Exato. Mas isso aí não é servir. Mas veja até olha até o que aconteceu com você. O Senhor colocou você num caminho totalmente diferente, cara, até que ele trouxe você para cá. Exatamente. Entende? Qual é o ponto? Assim, cara, faz o melhor daquilo que está nas suas mãos agora, né? Então, de repente, um jovem que fala, cara, eu quero para essa área musical, ótimo. Primeiro, você disse, estude. Disponibilize-se para qualquer coisa que tiver ali necessitando de você. Total. E aí as coisas vão acontecendo nessa direção. E sirva, porque essa é a essência do que a gente faz para Deus, é servir. Se Jesus veio para servir, imagina eu. Diego, esse bate-papo da gente é muito legal. A gente já está indo para a parte final já. Eu só quero te agradecer, cara, pelo teu tempo aqui com a gente. Foi muito gostoso. Assim, já, a abertura daqui já foi aquelas, cara, eu nasci e morri. Foi difícil a gente conseguir caminhar a partir de então já. Tem muitos cortes aqui nesse... Nosso roteiro foi embora, né? Já teve muita coisa aqui, mas muito legal o bate-papo. Você tem alguma última palavra que você gostaria de deixar para o pessoal? Você está meio que livre, não? Sabe aquela fala, o que eu faço agora? Cara, agora você canta, sapateia, fala um versículo, se você quiser, é o seu momento. Coisa boa, coisa boa. Vou falar olhando para a câmera, inclusive, boa. Porque acho que as pessoas carregam sonhos com elas, né? Talvez você está aí nos assistindo e você tem uma gama de sonhos que você tem perseguido na sua vida. E esse podcast aqui, ele é sobre sonhos. Ele é sobre sonhos. E hoje quero encorajar você a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Porque a gente pode sonhar os nossos sonhos. Mas os nossos sonhos, Rony, eles são falhos. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não é isso? A nossa vontade, às vezes, ela é boa, às vezes ela é agradável. Mas ela dificilmente será perfeita. Então, meu desafio aqui para todos aqueles que estão nos assistindo é que para que vivam o sonho de Deus, porque ele é bom, perfeito e agradável. E não desista dos seus sonhos, porque essa nossa história que nós estamos falando aqui é sobre alguém que acreditou na força dos seus sonhos. Eu era um menino que nasceu na favela, lá em Juiz de Fora, muito simples, minha família é simples, não tem sobrenome, veio parar em São Paulo, uma metrópole aqui, Campinas, um negócio absurdo que eu olhava e falava, é muito, muito grande isso aqui, eu sou muito pequeno. Mas acreditar na força dos sonhos, nas promessas de Deus, fez com que a gente chegasse. Então não desista dos seus sonhos. Persiga o seu leão.
É o livro do Mark Batterson. Eu deixo até como recomendação para todos lerem esse livro. Persiga o seu leão, é a história de Benai, 2 Samuel, capítulo 23. Ele sabe da existência do leão e ele vai e mata o leão com as mãos. Porque ele sabia que o leão poderia voltar depois contra o seu exército. Benai era um guerreiro de Davi. E às vezes a gente, na nossa vida, tem que perseguir os nossos leões, para que a gente possa realmente viver a plenitude da promessa de Deus na nossa vida. Então, eu deixo aqui essa palavra hoje de ânimo. Se você tem sonhado, viva o sonho de Deus. Persiga os seus leões e não desista do sonho que Deus tem para a sua vida. Continue perseverando. Ah, mas eu estou num momento, numa circunstância difícil. Estou numa luta. Ela vai passar. Nenhuma tempestade é eterna, né? Ela tem dia e hora para acabar, né? E se Jesus está no barco, aí a gente pode descansar e dizer para a tempestade: acalma-te, quieta-te. Se porventura a gente não tiver força para dizer, ele vai nos ajudar. Ele está conosco. Então, a minha palavra aqui é de ânimo hoje. Creia que das suas feridas abertas surgirão cicatrizes. Suas cicatrizes vão se transformar em lindos testemunhos para a glória de Deus. Uau! Você que esteve com a gente todo esse tempo aqui, curtiu, você tem que agora curtir, né? Curta os 3C. Curta, comente e compartilhe. Manda para uma pessoa que você acha que vai curtir também, ouvir todo esse testemunho aqui, essa experiência dele, do Diego conosco. E o que a gente sempre fala também para você é que você faça comentários, porque esses comentários eles vão mostrando relevância para o algoritmo. Fala, se você não concorda, coloca, diz aqui que você não concorda também, aí. Tá tudo, a gente nós não somos donos da verdade, nós somos verdade. Filhos do dono da verdade, né? É diferença do negócio. Uma outra coisa que eu sempre digo para você viu que tem aqui os nossos patrocinadores e existe uma corrente do bem. Use os nossos serviços, compre os produtos dos nossos patrocinadores que você retroalimenta a corrente do bem. Diego, muito obrigado pelo teu tempo, por estar com a gente aqui hoje, cara. Valeu mesmo. Espero que tenha sido útil. E eu espero que muitas pessoas possam ser abençoadas, assim como eu fui abençoado também com esse bate-papo. Amém. Tá Amém. Bom? Obrigado pelo convite, pela confiança aí. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Valeu, show de bola. Dá tchau para aquele pessoal ali, ó. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais. Deus abençoe.